E hoje nós vamos estudar Salmo 127, talvez o 128, quem sabe o 129 também. Vamos começar estudando sobre família, primeira parte. Família, primeira parte. Esses cânticos vocês já sabem que eram os cânticos que eles cantavam enquanto estavam viajando das suas cidades para Jerusalém para adorar ao Senhor. Eles tinham 5 festas, eles priorizavam uma das festas, que era a festa da Páscoa. Então, a festa da Páscoa era precedida, ou seja, antes dela tinha uma semana da festa dos pães asmos, quando eles jogavam fora de casa todo fermento. Não podia ter fermento em casa. Então cada cantinho do armário lá onde tivesse fermento, eles iam caçando e eles jogavam fora o fermento, porque era uma semana que não podia o fermento, porque ele é um símbolo da maldade. Maldade que o fermento, quando coloca numa massa, aquela massa cresce, né? Então assim também o fermento nas nossas vidas, simbolicamente falando, são as doutrinas erradas, a malícia, a maldade. Em contato com a nossa vida, a tendência é só aumentar. Por isso o apóstolo Paulo ele fala que nós temos que lançar fora o fermento da malícia e nós devemos celebrar os pães asmos. Asmos quer dizer sem fermento. E celebrar o Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. E o próprio apóstolo Paulo também disse que numa igreja, por exemplo, quando tem algum malfeitor, alguma pessoa que está desobedecendo a Deus deliberadamente, ou seja, provocando Deus mesmo e dando mau testemunho entre os irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que repreender essa pessoa para que ela volte no caminho correto. Caso ela não queira, a gente precisa mandar essa pessoa embora, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, uma pessoa que não anda conforme a palavra de Deus numa igreja, a tendência, e se essa pessoa tem muita influência na vida de outras pessoas, mais rápido, a tendência é começar a fermentar e outras pessoas começam também a se desviar do Senhor. Então, eles tinham essa festa, Páscoa, uma semana antes a festa dos pães ázimos, pães asmos, pão sem fermento, e eles lembravam então que eles tinham que ter uma vida pura. E eles vão tratando de vários temas, e nós chegamos, a partir do Salmo 120, nós chegamos no Salmo 127, e o assunto é família, a primeira parte, porque o próximo Salmo é família também, a segunda parte do assunto. Então vamos falar um pouquinho sobre família. Todos nós viemos de uma família, gostando ou não daquela família, nós tivemos uma formação, um lar de formação. E tem a maneira de nós conduzirmos a família e tem a maneira de Deus de conduzir uma família. Nós não devemos ser muito radicais em criticar a família dos outros, porque aquilo que acontece na família dos outros pode acontecer na nossa família também. Por isso, o nosso padrão não são as pessoas, as famílias que nós conhecemos, mas o nosso padrão é a palavra de Deus. E todos nós temos algo a aprender sobre família na palavra de Deus. Nós encontramos na família trabalho e segurança. Versículo 1, alguém pode ler? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Duas coisas que nós pensamos sobre família é trabalho. Uma família não subsiste sem trabalho. Alguém na família tem que trabalhar. Alguém tem que ganhar recursos para trazer alimento para casa. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos desde pequenos, o valor do trabalho. O trabalho pode ser um trabalho braçal, pode ser um trabalho mental, pode ser um trabalho de comércio, de vendas, pode ser um trabalho de compras, pode ser um trabalho de manutenção, pode ser um trabalho de estudo também. Então tem vários tipos de trabalho. Nós dizemos que quase todos os trabalhos são dignos. Quase todos os trabalhos são dignos. Alguns trabalhos não são dignos, mas não cabe a gente também ficar julgando aqueles pormenores que são mais difíceis. Por exemplo, se um crente ele arrumou um trabalho como motorista, por exemplo, e aí ele tem um trabalho de carregar cerveja ou carregar cigarro. Nós não podemos dizer que ele está em pecado por causa disso. Embora ele trabalhe para pessoas que fazem produtos que ele não concorde, mas o trabalho dele é digno. Um trabalho de motorista, por exemplo, ou mesmo que fosse na linha de produção. Então nós não temos condições de ficar listando qual trabalho é digno, qual trabalho já é indigno. Por exemplo, prostituição sempre vai ser um trabalho indigno. É um trabalho? Sim, é um trabalho. A pessoa tem um produto, no caso o produto é o próprio corpo dela, ou o corpo de outras pessoas, que ela comercializa. É um trabalho, mas é um trabalho horrível, é um trabalho indigno. Portanto, alguns trabalhos não são dignos, já está na cara que não é digno, mas outros trabalhos têm uma área mais cinzenta, e nós não sabemos precisar se... por exemplo, na nossa cidade tem uma grande indústria que veio para cá há pouco tempo, e ela é uma indústria que faz vidros, mas ela faz vidros também para um produto que nós não consumimos. Então as pessoas que trabalham ali, elas seriam semelhantes a uma pessoa que é um motorista carregando bebidas, por exemplo. Então nós não temos condições de ficar apontando o dedo para as pessoas e dizendo: você não deveria trabalhar nisso. Deixa que o Senhor oriente cada pessoa, que cada pessoa fique grata diante de Deus, ou peça para que Deus dê outro trabalho para ela. Mas trabalho é muito importante no lar. A gente precisa sempre incentivar nossos filhos, as pessoas do nosso lar, de trabalharem. Outra coisa muito importante no lar, que está no próprio versículo 1, é segurança. Nós tememos pela falta de segurança. Por isso nós temos janelas com grades, nós temos portas com fechaduras, nós tomamos cuidado com os nossos pertences. Deus nos deu, a gente quer cuidar deles. E nós queremos também cuidar da nossa integridade física. Por isso, a gente tem atrás da porta um pau de amansar louco. Temos ou não? Muitas pessoas tinham, né? Isso, e era totalmente, eu acho, na minha opinião, é totalmente lícito uma pessoa proteger o seu lar de intrusos, né? O intruso tem que saber, é para fora, você só entra aqui convidado, senão é invasão. E se é invasão, então eu vou ter que proteger a minha família. Agora, as duas coisas que eu mencionei, trabalho e segurança, embora eu falei do esforço que nós precisamos ter no lar para trabalho, e falei também do correto que é proteger nossa família, nada disso é suficiente. Nós ainda precisamos e sempre precisaremos do Senhor. É o Senhor quem nos dá o trabalho.
Eu não gosto muito da ideia de que missionários vivem pela fé, porque todo mundo vive pela fé. Se você é vendedor de alguma coisa, você precisa confiar que Deus vai dar os clientes para você. Então o missionário vive pela fé, mas você também, todos nós vivemos pela fé. Versículo 2, dentro de um lar também nós, além de pensarmos no trabalho e na segurança, devemos pensar no descanso e no suprimento. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O nosso Deus, Ele quer para nós um equilíbrio. Ao mesmo tempo que Ele diz para cuidar do jardim, Ele dá um dia para descansar. Ao mesmo tempo que o Senhor quer que você tenha uma vida ordeira, trabalhando com as próprias mãos, ajudando outras pessoas, não sendo pesado para ninguém. Ao mesmo tempo que Deus quer isso, Deus também quer que você tenha um equilíbrio, que você tenha um período de descanso, porque senão é inútil. Você levanta de madrugada, você vai dormir tarde, porque você deu tanta ênfase no trabalho, mas você se esquece que Deus quer que você durma, que você descanse. E o suprimento, se eu não me esforçar ao máximo, de onde vai vir o suprimento? A palavra de Deus diz que vai vir enquanto você dorme. Você trabalha, mas muitos trabalhos, eles dependem de tempo. Muitos trabalhos dependem de tempo. Imagine um lavrador, um agricultor. Ele faz aquilo que tem que fazer. Ele acorda cedo, ele ara o campo, ele compra semente, ele joga semente no solo. Mas e depois o que ele faz? Ele tem que dormir. E enquanto ele dorme, Deus vai fazer que aquilo germine, brote, cresce e dê fruto. Se você é do comércio, você faz o que tem que fazer durante o dia e à noite você dorme. E talvez Deus esteja preparando clientes para você durante a madrugada. Pessoas que vão ligar para você, pessoas que vão te consultar, pessoas que vão pedir, solicitar os seus serviços. Aos seus amados Ele dá o quê? Ele dá o pão que penosamente, com esforço, muitos estão ganhando ou tentando ganhar. Deus dá aos amados enquanto eles dormem. Isso é confiança no Senhor. Então nós precisamos de trabalho, precisamos de segurança, precisamos de suprimento, mas precisamos do descanso no Senhor também. Confie no Senhor. No versículo 3, ele vai falar de bênçãos, ou bênção que são os filhos. Versículo 3, alguém pode ler? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são uma bênção para nós. Talvez você não tenha herança, grandes bens, não foram deixados para você muitos bens, mas se você tem filhos, você já tem uma herança. Temos que ter uma herança, 2, 3. Cada filho é uma herança do Senhor. Os filhos são um presente de Deus para a nossa vida. E herança tem a ver também com cuidado. O que você faz com a herança que é deixada para você? Você tem que ter cuidado daquilo. Talvez você tenha que investir naquilo. Talvez você tenha que multiplicar aquilo. Mas é algo que você precisa cuidar com muito carinho. Porque você é um receptor de uma bênção.
E os filhos são essa bênção que os pais recebem. É o fruto do ventre da mãe, né? É o galardão, é um prêmio, é um presente. Certamente que os filhos dão alguma demanda, bastante demanda para os pais, mas não tem problema. Muitas coisas boas na vida a gente tem que se sacrificar por elas. Então os nossos filhos são bênção, herança do Senhor. E os filhos são direcionados. Os nossos filhos, eles não devem, pelo menos por uma parte da vida deles, no início, eles não devem viver de qualquer maneira. Eles são como flechas. E uma flecha, um atirador de flecha, ele não atira para qualquer lugar, ele tem um alvo. Às vezes é a maçã na cabeça de alguém, né? Às vezes ele tem um alvo, que é a mosca, né? Mosca é a parte do meio daquela placa redonda, né? Por diversão. Às vezes é uma caça, mas flechas sempre são direcionadas. Os nossos filhos não estão no mundo de qualquer jeito, eles são direcionados. Se vai bater um vento forte e eles não vão resistir, é outra coisa. Mas nós vamos direcionar essas flechas. Versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Isso nos ensina pelo menos duas coisas. Que os filhos não ficam conosco. Isso é algo bem importante. Você atira os seus filhos para o mundo. Você joga os seus filhos com um objetivo, para o Senhor. Mas eles vão cortar o ar por aí e eles vão ficar bem longe de você. Esse é o normal. E nós não precisamos pensar assim, eu vou perder meus filhos. Não. Esse é o objetivo da nossa vida. É criar os filhos para lançá-los para o objetivo que Deus quiser. Versículo 5, os filhos acabam sendo uma resposta para os nossos inimigos. Por exemplo, se alguém disser assim, você não vai dar em nada, e você conseguir, pela graça de Deus, constituir uma família, ter filhos, e esses filhos produzirem coisas boas na vida, então você atingiu o objetivo. E esse testemunho do nosso cuidado com os filhos, ele acaba fechando a boca dos nossos inimigos também. Versículo 5, alguém pode ler? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aljava é aquela bolsa onde se coloca flechas, né? Aí eles têm discutido quantas flechas cabem ali. Isso daí você não tem que ser literalista quanto a isso, né? Você tem os filhos que você quiser ou que Deus te der, mas o importante aqui é saber que uma casa com filhos é uma casa feliz, é uma casa realizada. E eu me lembro que uma vez falei isso também e alguém ficou bem ofendido. Mas e aquelas mulheres que não podem ter filhos? Eu falei, eu não sou responsável por isso. Nós estamos num mundo caído, então tem algumas pessoas que têm limitações, e têm limitações para ter filhos. Então, eu não estou condenando quem não tem filho, não estou criticando quem não tem filho, estou dizendo que a palavra de Deus fala que há uma felicidade em ter filhos. E nós precisamos nos alegrar pelos nossos filhos. Meus irmãos, os nossos filhos são nossos sempre. Sempre. Sempre eles são nossos filhos. Porém, eles não têm a responsabilidade de nos obedecer sempre.
eles têm a responsabilidade de nos honrar sempre. Honra é diferente de obediência. Por exemplo, no meu caso, tá bom? Alguns ainda não chegaram nessa fase, mas no meu caso, nenhum filho tem que prestar obediência mais a mim. Eles já saíram de casa, mas eles têm que prestar honra a mim e à mãe deles também. Por quê? Porque é o que a palavra de Deus diz. E eles vão ser felizes honrando. Então nós precisamos orar também para que os nossos filhos consigam cumprir a parte deles, que é honrar aos pais. Você precisa cumprir a sua parte e deixar que Deus cuide e supervisione os resultados na vida dos seus filhos. Seja fiel na sua parte, ore para que Deus ajude seus filhos a serem fiéis na parte deles e deixe o restante com Deus. Vamos falar de família, parte 2, Salmo 128. É tão bom quando a família anda nos caminhos do Senhor. Versículo 1. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu já falei que é família por causa do contexto, tá bom? O contexto vai dizer que é família. Então, bem-aventurada a família que teme ao Senhor. Bem-aventurada a família que anda nos caminhos do Senhor. Então, é um alívio, na verdade, quando a família anda nos caminhos do Senhor. Às vezes isso não acontece. E novamente também nós temos que dizer, nós não devemos ser tão duros em criticar, porque Deus sabe o peso que cada um carrega. Agora, nós devemos sim falar para todos, você tem uma grande responsabilidade para com a sua família. Os resultados nós não julgamos, mas nós temos que dizer para as pessoas, você não pode descuidar da sua família. Cuide dos seus filhos, ensine-os, dê exemplo, sacrifique-se por eles. E a palavra do Senhor diz, feliz, é muito feliz quem tem uma família que anda com o Senhor, anda nos caminhos do Senhor e teme ao Senhor. No versículo 2, novamente sobre trabalho. Dentro da família tem que ter esse conceito sempre. Trabalho duro, trabalho honesto. Versículo 2, alguém pode ler sobre trabalho honesto? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será quem te irá bem. Nós não vamos comer do trabalho de outras pessoas. Nós vamos comer do nosso trabalho. Paulo fala isso para os Tessalonicenses, que ninguém tinha que ser pesado para os outros. Ele não foi pesado para os outros, mas cada um deveria trabalhar tranquilamente com as suas próprias mãos, ganhar o pão. E esse deve ser o nosso objetivo. Talvez você poderia reclamar. Muitas vezes você pode reclamar, meu trabalho é muito duro. Por que eu trabalho tanto e ganho menos do que aquele que trabalha menos? Então não cabe a gente tentar fazer contas dessas questões. Primeiro que, dependendo do lugar onde você vive, pode ter facilidades de trabalho, bons salários. E dependendo do lugar onde você vive, tem muita injustiça, tem muitas coisas erradas e às vezes salários injustos, desonestos. Então o crente ele está nesse mundo e o crente ele sofre também injustiças. Nós devemos entregar as nossas vidas ao Senhor e não parar de trabalhar. Algumas pessoas falam, não vou trabalhar. Por que você não vai trabalhar? Porque ganha muito pouco. Então, e não trabalhando, você vai ganhar quanto? Então, às vezes nós não temos opção. Nós temos que pegar aquilo que vem nas nossas mãos. Mas faça honestamente. E Deus pode honrar, Deus pode dar oportunidades melhores
Deus é quem sabe, Deus pode fazer essas coisas. Mas nós temos que seguir na direção que Deus manda. Trabalhar honestamente, muitas vezes trabalhar duro, e Deus sabe de todas as coisas. Versículo 3 agora, de novo, uma família feliz. Alguém pode ler versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebeiros da oliveira, a roda da tua mesa. É uma cena de uma pintura, né? Imagina alguém fazendo uma pintura dessa, bem bonito. Dá um quadro bonito, não dá? Uma esposa em casa. Aí as feministas já vão falar, esse quadro está muito feio. Esposa não tem que ficar em casa, não. Bom, vamos voltar para a Bíblia, tá bom? Uma esposa em casa como uma videira frutífera, também os filhos como rebentos de oliveira, aqueles brotinhos que saem, aqui no caso da árvore que dá azeitona, né? E os filhos, a roda da tua mesa. Filhos e esposa, a roda da tua mesa. Muitas famílias não têm nem tempo de comer, né? Muitas pessoas não têm tempo de comer. E a gente até entende que às vezes não dá. Mas se der para reservar pelo menos um dia na semana para a família ficar em volta da mesa e comer, é muito bom. Eu me lembro dando aula de lar cristão, eu fiz uma pesquisa rápida assim na sala. Quantas famílias de vocês usam toalha de mesa para comer? Fiquei impressionado, porque muitas não usam. Você sabe que é uma coisa muito importante, né? Agora não estou julgando ninguém também, mas eu estou dizendo que pode ser um sintoma. Famílias que não usam toalha de pano, normalmente é de pano, né? Toalhas que formam a mesa. Agora eu pergunto para os irmãos, por que toalha é importante na mesa? O que isso reflete? Alguém poderia me dizer? Sujeira. Sujeira. Toalha é sujeira? Não, a sujeira que vai cair. Sim. Sujeira que vai cair na toalha. O que mais? Preparação. Uhum. É muito mais fácil não ter toalha, concorda? Bom, eu sou meio relaxadão, então minha esposa é meu exemplo. Mas se eu tiver com pressa, eu pego um pão e as migalhas vão cair, eu já vou lá na pia, comer um pão na pia para cair a migalha na pia. Coisa horrível, não faça isso não. Isso é um desleixo. Não, vamos arrumar a mesa. Toalha, pratos, copos, xícaras, colher, talheres, né, de modo geral. Isso mostra preparo. Tempo. Alguém está fazendo aquilo com carinho. Eu fico impressionado, né? Aprendi em Peniel a fazer umas dobraduras de guardanapo. Você coloca como uma bolsinha, né? Que você coloca o talher ali dentro. E eu sempre pensava, que bobagem, né? Para que isso? Mas depois a minha mente começou a mudar. Isso mostra zelo. Alguém está pensando em você. Alguém está dobrando bonitinho para ficar ali. Nos restaurantes eles fazem isso. Não é? Em alguns restaurantes é porque eles querem impressionar o cliente e isso gera dinheiro, né? Mas, meus irmãos, a roda da mesa, a roda da tua mesa. Talvez algumas famílias tenham o costume, cada um pega um prato de comida e vai para um canto, assiste televisão, mas pelo menos uma vez por semana, sentar em família, conversar como é que foi o dia, orar ao Senhor, isso faz muito bem. Esse é o retrato de uma família feliz e bíblica também, né? Vamos lá,
versículo 4 até o 6, as bênçãos de Deus dentro do lar. Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então ele pinta um quadro bem bonito da família reunida em volta da mesa, da família onde não falta o alimento, tem trabalho honesto. Esse homem, essa família é abençoada porque teme ao Senhor. As coisas vão muito bem quando todos dentro do lar temem ao Senhor. Mas sabem, irmãos, uma pessoa dentro do lar não temendo ao Senhor, todo esse sistema aqui cai em ruínas. Uma pessoa que não teme ao Senhor. Então, quando todos temem ao Senhor, há perfeita harmonia no lar. Versículo 5. Que Yahvé te abençoe de Sião e verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Isso é um desejo, mas isso também é uma oração. Que o Senhor te abençoe desde Sião, ou seja, Jerusalém, a prosperidade do povo de Israel. Esse é um quadro da família dos hebreus. A família dos hebreus era a família que, abençoada por Deus, tinha prosperidade, alimento, filhos, abundância. Nós não precisamos marcar a nossa fidelidade com tudo isso que eu mencionei. Mas assim era para o povo, os hebreus. Assim foi a maneira como Deus trabalhava com o povo. Se nós não precisamos pegar tudo isso, nós pegamos os princípios. Temer ao Senhor. Sempre temendo ao Senhor, e Deus vai abençoar o seu lar. Versículo 6. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Vai ser uma bênção, os filhos, os netos e a paz na cidade, nas casas. Esse era o desejo de Deus. Eu creio, meus irmãos, que é o desejo de Deus para nós também. Se essas coisas não acontecerem por diversas razões, que essas razões nunca sejam porque você não está temendo ao Senhor. É melhor as coisas não darem certo, mas você temer ao Senhor. Sempre tema ao Senhor. Você vai responder diante de Deus pelo seu temor ao Senhor. Se o seu lar vai ser um lar com uma pintura tão deslumbrante dessa, é outra coisa. Porque são vários fatores que envolvem aí. Mas se dependesse só de você, então tema ao Senhor e agora na sua vida e no seu lar. Tá bem? Então estudamos hoje família, 2 partes. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós clamamos a Ti pelas nossas famílias. Ó Deus, como é difícil conduzir uma família. O trabalho, o cansaço, a rebeldia muitas vezes, as privações, mas o Senhor conhece cada dificuldade e pedimos a Deus a Tua ajuda para aqueles que estão começando o lar, para aqueles que pretendem constituir um lar, para aqueles que já estão nessa carreira há vários anos. Nós pedimos para todos eles a Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor, ó Pai, a partir das famílias estruturadas nesta igreja, que o Senhor fortaleça essa igreja. E também os demais grupos que se reúnem. Nós agradecemos, ó Pai, porque ao confiarmos no Senhor, nós estamos mostrando a nossa dependência. Sabemos, ó Pai, que ninguém aqui sabe conduzir uma família. Nós precisamos do Senhor. E pedimos a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém.